Fala, seus futebólicos e suas futebólicas. Aqui Mauro Maia, do Los Futebólicos, falando com vocês para a gente poder iniciar mais uma análise nesse canal, né? A gente vai fazer uma análise tática aí de Corinthians e Flamengo que se enfrentaram no final de semana, em partida válida pelo Brasileirão, e o Corinthians saiu vitorioso, né, nesse clássico brasileiro. E aí, para comentar o vídeo aqui comigo, fazer análise aqui comigo, vou chamar a Peu, né? E Peu, já quero saber o que você achou do jogo rapidinho ali. E antes disso, já diz o que é que o pessoal precisa fazer, né? Para poder seguir acompanhando o trabalho do Los Futebólicos e tirar nota 10 aí antes da análise começar. Quem não é inscrito no canal, acho que a primeira coisa é se inscrever, ver se não é inscrito, se inscrever, ativar as notificações para receber quando os vídeos são lançados ou quando a gente está fazendo live também. Curtir, comentar os vídeos, a gente vai fazer aqui análise de Corinthians e Flamengo, você pode dizer o que você achou do jogo, quais jogos a gente pode fazer aqui, outras análises também, e óbvio acompanhar a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que a gente está postando conteúdo lá quase sempre. E para falar um pouquinho do jogo, acho que foi um jogo equilibrado, de certa forma, mas foi um jogo que acho que tecnicamente abaixo do que a gente esperava, né, Zé? São duas boas equipes, apesar dos desfalques aí do Corinthians, principalmente, acho que são duas boas equipes, a gente esperava um pouco mais tecnicamente do jogo, mas acho que tem algumas coisas interessantes aí para a gente pontuar. Foi uma partida, como eu falei, equilibrada. O Corinthians vence depois de muito tempo, o Flamengo, é verdade, no Brasileirão, se eu não me engano, eram 9 partidas já sem vitória contra o Flamengo no Brasileirão, e conseguiu vencer, conseguiu se manter em posições altas na tabela, mesmo com um período tão difícil aí. Então acho que foi um resultado excelente para o Corinthians, mas com algumas coisas para a gente pontuar aí das duas equipes. Com certeza. Então, sem mais delongas, né, já tem um tempinho aqui de vídeo, mas sem mais delongas, vamos aqui para a análise de Corinthians e Flamengo. E aí, eu já começo destacando um jogador que para mim é o melhor jogador do Corinthians na temporada, né? É jogador de linha, tá? Porque o Cássio também tá absurdo, tá catando tudo. Mas o Duqueiroz funcionou nesse jogo e já vem funcionando em alguns momentos como um gatilho de pressão muito importante, né? Ele que faz esse combate ali no homem à frente da defesa, em muitos momentos, avançando um pouco mais para pressionar. E ele tá aqui, ó. Tá aqui. Eu queria que você falasse um pouco desse jogador e de como funcionou esse sistema de pressão por parte do Corinthians. Você sentiu que dificultou a saída do Flamengo? O que você achou? Esses 10 primeiros minutos de jogo, principalmente, acho que foi um início bom do Corinthians, pressionando bem o Flamengo, diminuindo essas possibilidades de sair jogando aí. A gente está vendo que o Flamengo tem poucas opções de passe nessa primeira construção, e muito por causa dessa subida de pressão. Eu acho que você citou muito bem, o Dudu, eu concordo que ele é um dos melhores jogadores do Corinthians, se não o melhor aí dessa temporada, e nessa partida especificamente ele foi também muito bem, conseguiu reger essas pressões, era o cara que subia, que puxava a equipe para pressionar um pouco mais alto, e como eu falei, até os primeiros 10 minutos o Corinthians não deixava o Flamengo jogar. Foi um início muito bom, tirando essas linhas de passe e recuperando a bola com muita velocidade. A gente está vendo aí o Corinthians já desde o primeiro minuto buscando essa pressão lá em cima, dificultando a saída do Flamengo e recuperando a bola rápido para se manter no campo de ataque. Acho que isso é importante também. A gente vai ver outras imagens aí, mas essa pressão do Corinthians, e o Corinthians se defendendo até de uma forma diferente do que vinha fazendo nos últimos jogos. O Corinthians defendendo quase que majoritariamente nos últimos jogos com linha de 5, nesse caso aí foi um 4-1-4-1, que nessa situação específica o Dudu está um pouquinho mais avançado para pressionar, e isso aconteceu nesse início de jogo realmente. Acho que foi por isso que o Corinthians conseguiu limitar a função do Flamengo nessa saída de bola e ter um início de jogo bom, pressionando realmente muito alto. Maravilha. Aqui a gente tem, né, um combate aos dois zagueiros, esse primeiro homem à frente da zaga sendo marcado, e o lateral aqui, ele tá, na realidade, ele não tem um homem marcando, né, de fato, mas existe uma atenção aqui do Adson, né, que está fazendo essa pressão no zagueiro, caso essa bola chegue no zagueiro e a decisão seja lateralizar. Né? E no Ramos também, o Ramos é porque ele não aparece na imagem, mas ele está próximo ali também. Quem? O Rafael Ramos, lateral direito. O Rafael Ramos, sim, perdão. Bom, aqui a gente já vê essa pressão funcionando de maneira posterior à escolha do lado, né, de saída do Flamengo. Então tem esse balanço defensivo e é justamente por isso que esse lado está aqui mais livre, né? Porém, aqui há um congestionamento de jogadores corintianos, tirando as possibilidades de linha de passe do Flamengo. Né? É isso, e aí dá para ver um pouco melhor aí esse 4-1-4-1 do Corinthians. O Piton não está aparecendo na imagem, mas está lá do lado esquerdo também, vigilando o Rodinei.
o Duqueiroz e o Juliano fazendo esse balanço, como você citou, como o bola estava do lado esquerdo, o Duque jogou do lado direito da equipe do Corinthians, sobe um pouco mais, o Juliano fecha o espaço para o jogador de meio campo ali, que é o Thiago Maia, Adson vigilando o Ayrton Lucas e o Cantillo ali próximo para não deixar que essa bola saia dali. Acho que foi o início do Corinthians pressionando pelo menos muito bom e conseguia manter a posse por muito tempo, pelo menos até o Flamengo conseguir encaixar essa saída e encaixar também a sua pressão, né? Não foi só o Corinthians que pressionou bem nesse jogo, não. Sim, sim, a gente vai ver isso agora, né? E aí a gente tem, você já puxou o gancho da melhor maneira possível, né? O Flamengo pressionando essa saída do Corinthians em 4-1, né? E aí a gente tem o Duqueiroz em zonas mais avançadas do campo. Aqui ele tá até colado na linha lateral, né, Pio? Uma perspectiva interessante para um jogador que frequenta mais zonas médias ali do campo, né? Isso aconteceu bastante aí na equipe do Corinthians, pelo menos nesse primeiro tempo, que o do jogo como interior, a gente vai ver que no segundo tempo muda um pouquinho com as alterações que nem era o Vitor, era ser auxiliar, o Vitor foi expulso no meio do primeiro tempo, mas fez ali algumas modificações no intervalo e alterou o posicionamento do Du, mas esse primeiro tempo ele jogou muito lateralizado, muito buscando aí essa dobra com o Adson pelo lado do campo, ora ele por fora, ora o Adson por fora, e nesse caso aí para ajudar para ter um jogador um pouco mais adiantado e dar uma dúvida no defensor do Flamengo, e a gente dá para ver aí o Flamengo marcando com o seu losango no meio campo, com os dois jogadores um pouco mais avançados, o Vitinho e o Gabigol, e é óbvio que quando você joga com uma escalação dessa forma, os lados do campo ficam um pouco mais desprotegidos, né? Você tem o muro do meio bem fechado realmente, mas os jogadores de lado aí, nesse caso o Vitor Hugo e o João Gomes, eles precisam percorrer um pouco mais de campo para marcar esse lado. Então acho que foi isso que o Vitor quis buscar com o Du um pouco mais lateralizado também, até para ter mais campo para o Vitor Hugo, nesse caso, que é o jogador aqui do lado esquerdo, percorrer e não conseguiu muitas vezes nesse primeiro tempo marcar. Eu acho que o Corinthians teve essa dobra pelo lado direito muito boa, mas na saída de bola especificamente o Flamengo conseguiu tirar muitos espaços do Corinthians, e eu peguei essa imagem muito também por causa do simbolismo dela, que é a partir daí que o Flamengo começa a entrar na partida realmente. No início do jogo, mesmo no início o Flamengo já estava tentando pressionar, mas não estava conseguindo, estava chegando meio que atrasado nessa pressão, e aí o Corinthians conseguia jogar ou pelo chão ou com viradas longas. Eu acho que aí também a importância de ter um jogador um pouco mais aberto, nesse caso do. Mas a partir desse momento aí o Flamengo começa a entrar no jogo, começa a melhorar, começa a ter um pouco mais de domínio da posse principalmente, coisa que o Corinthians não deixou no início do jogo, e melhora realmente na partida. Eu acho que no primeiro tempo o Flamengo foi até melhor no geral, e começou a partir daí desses 10 minutos com essa pressão que o Flamengo fez. Maravilha. E uma coisa legal, Pedro, de se notar é que essa marcação, quer dizer, legal para corintianos, né, no caso, essa marcação em losango do Flamengo, ela tem um defeito muito grande, que é as laterais do campo, né? É uma formação, inclusive, que já não se utiliza mais tanto por conta disso, por conta dessa vulnerabilidade pelos lados do campo. E aí ter colocado o Duqueiroz nesse lugar ali, né? Nesse espaço em que ele está ali, tem uma justificativa. E o fato de ser o Cantillo, eu não sei se você concorda, mas permite que isso aconteça também, né? Pela qualidade de passe do Cantillo, né? Pela qualidade de receber essa bola, como um primeiro homem à frente da linha de defesa. Aqui a gente passa e a gente tem uma situação onde é o Duqueiroz aproveitando o meio espaço. A gente fala aqui o tempo todo que aproveitar o meio espaço é crucial para que o jogador, para que o time que está no campo ofensivo tenha mais armas, né? Tenha mais possibilidade, gera dúvida no adversário. E o Duqueiroz fez isso, né, Peu? Uma jogada que ele tem se desenvolvido bastante, principalmente quando o Corinthians joga com uma linha de 4 defensiva, porque aí o Du tem um pouquinho mais de liberdade de chegar na frente. Nesse caso, não sendo camisa 5, foi o Cantillo, então ele tinha essa possibilidade de chegar à frente, principalmente nesse jogo que a gente falou do Zé citou agora, dessa questão da marcação do Flamengo no meio campo. Eu acho que o Du entendeu muito bem os espaços que o Flamengo dava, não só nas zonas mais recuadas, mas também nessa última linha defensiva do Flamengo, e conseguiu encontrar esse espaço. E esse espaço é fundamental porque a gente está vendo ali, o lateral do adversário, ele não consegue ver o posicionamento do Du, porque ele está nas costas do lateral. E ele tem que tirar o zagueiro da sua zona de conforto, tem que cobrir essas costas do lateral. Então, você já tira um jogador de dentro da área quando receber a bola. E essa é uma jogada que o Corinthians faz muito. O Guedes é um centroavante que não é um centroavante propriamente dito, né? Então ele está sempre em zonas um pouco mais recuadas e ataca a área nesse último momento. Então, esse passe para trás, tendo um jogador a menos na defesa do Flamengo por ter que fazer essa cobertura, é muito interessante. O Corinthians não conseguiu levar muito perigo nessa situação, mas é uma jogada que aconteceu e que poderia ter levado o Corinthians a
as zonas mais perigosas e é até um problema do Corinthians no jogo e nos últimos jogos. O Corinthians tem criado oportunidades, e aí quando eu falo oportunidades, é chegar no último terço, mas não tem concluído a gol. Acho que isso é um defeito da equipe até o momento, muito também por causa dos desfalques sérios aí no meio campo e no ataque, mas eu acho que precisa finalizar um pouco mais se quiser vencer as partidas. Concordo com você. E aí uma peça chamada Yuri Alberto, né? Que vai poder estrear logo menos pelo Corinthians, pode ser um jogador indispensável nesse sentido, até para ocupar essas zonas aqui, porque ele tem essa característica, né, de romper na última linha e receber o passe em profundidade. Passando aqui, Peu, a gente tem mais um momento onde o Corinthians sentiu dificuldade, né, na saída, e aí uma pressão um pouco mais próxima do Flamengo, né, mais combativa. Muito difícil aí sair dessa pressão, né? O Ramos, ele recebe esse passe do Du, que está ali na imagem também, é um passe para trás. O Du já recebe pressionado pelo, se eu não me engano, o Matheus França, e devolve, tem que dar esse passe para trás para o Ramos, que já domina a bola, já um pouco mais pressionado também pelo Vitor Hugo, e aí o Vitor Hugo consegue forçar o Ramos para dentro. Eu acho que isso é muito importante, porque se ele dá o lado de fora para o Ramos, provavelmente o Ramos ia conseguir dar um bicão para frente, tirar essa bola com um pouco menos de classe, digamos assim, mas ele força o Ramos por dentro e aí o time do Corinthians está todo encaixotado. E essa aí é a primeira finalização do Flamengo no jogo, se eu não me engano, do João Gomes. O Flamengo rouba essa bola, dá no João Gomes, ele finaliza para fora, que teve um desvio da equipe do Corinthians. Mas como eu falei, a partir desses 10 minutos o Flamengo começa a pressionar melhor, a equipe do Corinthians começa a tirar esses espaços da saída de bola e dificulta realmente o jogo do Corinthians e começa a crescer na partida. Eu acho que essa finalização também demonstra essa melhora do Flamengo, e a partir daí, com as duas equipes pressionando um pouquinho melhor, ambas conseguem, percebem que dessa forma não iam conseguir sair jogando, então passam a jogar um pouco mais longo, muitas vezes a baixar as linhas em determinados momentos, porque sabem que não vão conseguir pressionar dessa forma o jogo todo, e aí o jogo fica um pouco mais aberto e, de certa forma, um pouco mais morno também, né? Essa reta final do primeiro tempo teve poucas chances para as duas equipes, mas acho que esse início aí de pressão das duas condicionou essa partida. Maravilha, maravilha. Passando aqui, aí a gente vê um momento um pouco mais traumático para os corintianos. Essa transição defensiva do Corinthians, vou te falar, viu? Complicado. A gente tem dois lances aqui, até para ilustrar, em que tem um vão, né, no meio campo, e há uma facilidade. E aí a gente tem que perceber também que o time do Flamengo, por ter esse losango no meio campo, acaba preenchendo mais essa zona, né, Pedro? Sim, eu acho que o Matheus França foi um jogador chave nesse sentido, o próprio Vitor Hugo também, mas o Matheus França é quem recebe esses dois passes aí, é o jogador que está ocupando esse vértice superior do losango. Ele fez uma boa partida para mim em termos de movimentação, conseguiu aparecer muito bem nesses espaços. O problema foi muito a tomada de decisão, ele não estava num dia bom aí tecnicamente, como a gente falou, o jogo não foi tão bom tecnicamente, acho que ele também não estava nos seus melhores dias, conseguiu perder algumas bolas em situações aí de superioridade para o Flamengo, tomar algumas decisões equivocadas. Teve até um passe que ele ia dar para o Gabigol, que o Gabigol provavelmente sairia com grande chance de finalizar, ele deu passe atrás e o Gabigol não conseguiu dominar, mas ele teve uma importância muito grande recebendo esses passes aí nessa zona na frente da defesa do Corinthians. Acho que o Cantillo, ele fez um excelente jogo contra o Boca, defendendo esse funil, mas ele tem alguns problemas realmente para isso, principalmente quando o Corinthians está pressionando um pouco mais alto, e aí é por isso que eu falei que o Corinthians baixou um pouco as linhas, até por ter percebido que não estava conseguindo mais pressionar de forma eficiente, e essas transições tiveram um problema grande para o Corinthians. Mas uma das coisas que eu gostei bastante do Corinthians para responder a esses espaços que o Flamengo está baixando foi ver da linha defensiva. O Raul Gustavo, o Gil e até o Fábio Santos, eles saltavam muitas vezes para diminuir esse espaço e não deixavam esse jogador do Flamengo receber essa bola. Mas até o momento que eles perceberam que tinham que fazer isso, o Flamengo teve alguns espaços ali, poderia ter criado oportunidades mais claras com esses espaços aí. Com certeza, eu concordo 100%. Aqui a gente tem um momento muito importante no futebol, né? Um momento onde o Corinthians consegue ter uma igualdade numérica dentro da área, e aí a gente já sabe, né, tem o dilema de sempre, nunca em inferioridade, se possível em igualdade, e buscando sempre a superioridade numérica, né? Aqui o Corinthians está em igualdade, e eu diria que esses momentos onde o Corinthians conseguiu preencher a área do Flamengo com muitos jogadores, ou então chegar na zona de finalização com muitos jogadores,
foram os melhores momentos do Corinthians, né? Ainda que o Corinthians não conseguisse aproveitar, não tenha conseguido, melhor dizendo, aproveitar da melhor maneira possível, né? Faltou aquele homem-gol ali, né, Peu? O cara que fede ali, né? Tá com o aroma do gol, né? Do tento. Sim, esperamos que seja o Yuri Alberto, né? Mas essa é uma... Esperamos não. Você está esperando. Essa é uma jogada interessante porque ela começa do lado direito, com o Watson. O Watson tem uma transição rápida junto com o Du pelo lado direito. Ele dá 2 dribles aí para o adversário, puxando para dentro e contra o Juliano ali pelo lado esquerdo, que encontra o Piton ultrapassando ali, que o Piton que jogou como ponta, né, ultrapassando pelo lado esquerdo para fazer esse passe. Acho que foi uma tomada de decisão um pouco ruim do Piton também. Acho que ele tinha muitos jogadores aí na área, como a gente está vendo, em boas posições para receber esse passe. A bola passa por todo mundo, ninguém consegue finalizar. Acho que foi um cruzamento que não foi dos melhores. O Piton é um lateral muito bom cruzando, mas eu acho que, concordo com você, foram os melhores momentos do Corinthians realmente na partida, foi quando conseguiu ter essa quantidade de jogadores aí dentro da área, e mesmo não conseguindo finalizar, gerou um perigo grande para a equipe do Flamengo, mas acho que quase todas essas jogadas partindo de uma jogada individual do Adson. Acho que foi um jogador muito incisivo, muito insinuante. Acho que quando ele pega a bola é muito difícil de marcá-lo, e aí o Juliano e o Piton ficaram atentos nessa jogada para ultrapassar, e infelizmente não saiu o gol, mas foi uma bela jogada. Concordo com você. Eu estava conversando com o Peu aqui em off, né, no backstage, e aí eu falava para ele que o Adson tem uma característica, um adjetivo que pode ser imputado aí. O Adson é buliçoso, né? Que ele realmente tem essa característica de 1 contra 1 muito forte, de partir para cima. É muito bom a gente ver um moleque com personalidade, de pegar essa bola, driblar e tal, e não se sentir... não ter nenhum tipo de vergonha disso, né? Ou de ficar tímido, né? Ter uma atuação comedida, não. Ele quer o drible, ele quer 1 contra 1. Isso é muito importante. Aí a gente passa para uma situação onde talvez o melhor jogador do Flamengo na partida, né? O Vitor Hugo, que já fez uma partida muito boa quando jogou pelo Flamengo, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, quando entra, e agora como titular, né? Como titular, já salta aos olhos como uma possibilidade para o Flamengo, para esse meio campo, né, que ainda tem Vidal para entrar, e aí a gente vai ver como é que vai ficar, como é que o Dorival vai organizar isso. Eu, em cima dele, aqui, né, que está na imagem, eu vou te fazer uma pergunta. Dorival, na coletiva, disse que o Flamengo estava com uma circulação de bola um pouco lenta, né? Que ele ainda vai melhorar isso, que já foi melhor contra o Tolima, mas que ele quer que melhore ainda mais, e a saída de Arão, né, por exemplo, que ele traz, a saída de Arão, e tem mais outro jogador que ele menciona, Andréas, exatamente, o Pitico, né, que ele menciona também, que, assim, acabam culminando nessa lentidão, né, e essa necessidade de acertar um pouco mais a rapidez da circulação de bola. E aí muita gente criticou o Dorival. Você sabe que o programa de debate é uma festa, né? Então, pessoal, como assim? Funcionou contra o Tolima? Por que não criticou contra o Tolima? Pô, porque deu certo, né, velho? Então, não tem por que criticar lá, né? Mas, enfim. Eu concordo com o Dorival. Acho que nessa partida ficou muito claro, realmente. E é óbvio que o jogo de Libertadores ele tem um contexto totalmente diferente com o do Brasileirão. Eu até citei agora o jogo do Cantillo contra o Boca Juniors, que foi excelente, protegendo o miolo ali da defesa, e contra o Flamengo não foi, porque normalmente em jogos de Libertadores o nível de concentração exigido é muito maior, né, Zé? Então é mais fácil que os jogadores entendam melhor algumas coisas, mas o Flamengo teve realmente uma dificuldade grande. Eu acho que o Vitor Hugo meio que foi na contramão disso. Se você pegar os lances dele na partida, muitas vezes ele recebendo essa bola na entrelinha, já dando de primeira, já encontrando um companheiro um pouco mais confortável, em situação mais confortável. Foi um jogador que, na minha opinião, foi o mais lúcido do Flamengo no primeiro tempo, e no jogo como um todo também acho que foi o melhor, se não foi o melhor, um dos melhores do Flamengo aí na partida. Um jogador que tem uma leitura de jogo muito interessante para se colocar nos espaços e também para entender os movimentos dos seus companheiros, e nesse lance aí ele começou e jogou quase que o jogo todo pelo lado esquerdo, apareceu ali pelo lado direito numa tabela com o João Gomes, e com esse tempo aí que ele está tendo, acho que tem que se falar também, o Corinthians deu muito espaço para ele, nessa jogada especificamente também. Ele encontra o Vitinho na área, acho que quem assistiu o jogo vai lembrar dessa jogada, o Vitinho domina no peito e finaliza quase fazendo um golaço. O Cássio fez uma ótima defesa, mas
demonstra um pouco dessa qualidade do Vitor Hugo também. Ele tem esse passe longo bem qualificado também, conseguiu encontrar o Vitinho, e o Vitinho não estava livre, o Vitinho estava praticamente bem marcado ali pelo Rafael Ramos, mas conseguiu dominar e finalizar por causa do bom passe também. Acho que essas movimentações do Vitor, esses passes de primeira principalmente me chamaram a atenção, um cara que conseguia resolver rápido e pensar rápido nas melhores jogadas. Acho que deu o tom aí do Flamengo na partida, mas concordo. E eu concordo nessa partida especificamente muito por causa da ausência do João Gomes no primeiro tempo. Acho que ele não foi tão bem assim, não participou tanto das jogadas. Eu acho que isso dificultou realmente o jogo do Flamengo. É um cara que conduz muito bem a bola e participou pouco das jogadas. Quando teve um pouco mais de liberdade, não foi tão bem assim. Então acho que muito se dá ao jogo dele, do Thiago Maia também acho que fez um jogo abaixo. Mas o Vitor Hugo, para mim, foi o melhor desses homens de meio campo aí do Flamengo. Com certeza, não tenho nem dúvida. Assino embaixo de tudo que você falou aí. E, pô, pelo amor de Deus, né? Repudio aí todas as análises da imprensa tentando colocar o Dorival contra a parede, porque o Dorival não tá à frente do Flamengo à toa, né? E também não tá botando a culpa em cima de ninguém, ele só tá falando um fato que aconteceu na partida. E uma outra coisa, só pra gente esclarecer aqui: Brasileirão é Brasileirão, Libertadores é Libertadores, e Corinthians e Flamengo pela Libertadores vai ser outra coisa. Tem nada a ver com esse jogo. Esqueçam esse jogo. Viu? Quer dizer, os corintianos gostariam de lembrar, mas esqueçam esse jogo. E aqui, a gente está vendo mais um momento onde o Corinthians tenta equiparar, né, nessa circunstância de finalização o Flamengo. E aí a gente tem uma situação onde, por um jogador, né, não tem ali uma igualdade numérica por parte do Flamengo. Mas a gente tem aqui o Adson, né? Livre, né? Ele tá livre, aqui essa marcação não tá chegando nele, ele tá como um homem livre aqui. Se essa bola chega, ele pode conseguir finalizar. E aqui uma série de cruzamentos que a gente vê que o Corinthians praticou pelos lados do campo. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque muitas dessas bolas que o Corinthians cruzou passavam pela área, então elas não tinham alguém que chegava ali para ser aquele ponto terminal, né, do ataque do Corinthians. E, por ironia do destino, né, um ex-corintiano foi lá e fez o gol, né? Esses são os 3 cruzamentos seguidos aí do lance do gol do Corinthians. Começou ali pelo lado direito na imagem anterior, e que a bola cai realmente no Adson, como você falou. O Adson domina, vai para cima do Rodinei, faz outro cruzamento, a bola sobra no Gustavo Mosquito do outro lado, que foi quem fez o primeiro cruzamento também. E eu acho que faltou um pouco de qualidade nos cruzamentos. Acho que faltou olhar um pouquinho para a área, porque passaram com até certa distância dos jogadores que estavam na área do Corinthians. Eu acho que isso é um ponto. Mas também o jogo do Corinthians é muito lateralizado, né? O Corinthians joga muito pelos lados do campo, mas falta esse definidor realmente na área. O Guedes, ele não é um centroavante, apesar de ser um bom finalizador, ele não é um centroavante, não é um cara que vai brigar pelo alto com os zagueiros. Inclusive, muitos dos cruzamentos do primeiro tempo foram por baixo justamente por isso, e eu acho que levam mais perigo do que esses cruzamentos pelo alto, principalmente porque falta também um pouco de infiltração. A gente está vendo que tem muito jogador do Corinthians dentro da área, mas se a gente for pegar, por exemplo, um gol do Corinthians de cabeça nessa temporada, foi o do Maicon contra o Boca, o Maicon vindo de trás, partindo de fora da área para dentro da área para cabecear. Eu acho que isso pode ser uma jogada interessante quando não se tem esse jogador realmente de referência, mas eu acho que os cruzamentos foram ruins também, acho que não foram cruzamentos bons, e aí o Corinthians deu um pouco de sorte ali por ter caído no pé do Rodinei e ter feito o que fez. Com certeza, com certeza. E aí a gente vai ver um lance que para mim é crucial e tem a ver com o Rodinei, tá? A gente fala muito aqui no canal de perfilamento corporal, e o Rodinei aqui, ele tá perfilado de uma maneira que não auxilia ele, porque o Rodinei não é um jogador que tem como seus atributos ali uma ambidestria funcional, então ele vai tirar essa bola de direita. E para ele tirar essa bola de direita é muito difícil. Ele precisaria dominar para depois tirar a bola. E aí uma bola sendo cruzada, né, a depender da força e tudo mais, acontece o que aconteceu, né? E nesse caso o Rodinei, ele peca por não usar a perna esquerda, que seria muito mais fácil, assim como seria mais fácil se fosse do lado oposto, e o cruzamento pela esquerda para a direita, né? Ele também teria que usar a perna direita, no caso, né, ali, ou seja, a perna que está menos apontada para a baliza, né, que teria o chute para o outro lado, ou a espanada para o outro lado. E o Rodinei peca para mim nesse sentido, mas vou te dizer, Pio, aqui não temos nenhuma intenção de vilanizar o Rodinei, até porque contra o Tolima foi um dos melhores jogadores do Flamengo, isso é importante de ser colocado, dando apoio e tudo mais. E obviamente que defensivamente o Rodinei ele tem os seus problemas,
e também quanto a tomadas de decisão. É necessário a gente falar isso. No campo defensivo é complicado e óbvio, né? Aqui a gente está para aplaudir quando tem para aplaudir, para criticar quando tem que criticar, mas sempre com muito respeito. E o Rodinei, de fato, perfila o corpo de uma maneira equivocada e acaba, ou não tão satisfatória, né, melhor dizendo, e acaba aí marcando um gol contra. Mas a nossa intenção aqui sequer é vilanizar o jogador, repito. A gente chama mais atenção aqui para o perfilamento do defensor, que já está com seus apoios fixados e não tem muito o que fazer, a bola acaba entrando, do que a vilania, né? Ou então essa coisa do maniqueísmo, do herói e do vilão, né? No caso, não funciona muito para a gente. Vamos para o que interessa, é mais um lance de Vitor Hugo conseguindo achar o João Gomes, essa coordenação, quando funcionou, deu bom, né? Nesse caso aí, o Thiago Maia já não estava na partida, o João Gomes foi recuado para esse primeiro jogador de meio campo, e o Vitor Hugo estava ali do lado dele, né, fazendo esse tripé no meio campo com o Everton Ribeiro nesse momento aí, antes do Flamengo fazer outras alterações que bagunçaram um pouco mais aí esse meio campo, mas o João Gomes e o Vitor Hugo se entenderam muito bem. Nessa jogada especificamente também o João Gomes consegue perceber os movimentos do Vitor Hugo, que, como eu falei, são muito bons para encontrar esses espaços nas costas dos meio-campistas do Corinthians. Ele conseguiu fazer isso muito bem. O João Gomes percebeu essa jogada e deu um passe excelente aí, quebrando praticamente duas linhas do Corinthians. Se você for perceber, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Corinthians nessa primeira bola e ficam para trás depois do passe do João Gomes. Então é um passe muito interessante. Eles dois se entenderam muito bem nessa partida, principalmente a partir do momento que jogaram ali lado a lado, mais próximos. E eu acho que é uma dupla que o Flamengo tem muito talentosa e com muito potencial para o futuro. O João Gomes já é um pouco mais estabelecido, né? A gente já fala dele há mais tempo, mas o Vitor Hugo também é um jogador que nos agradou muito nesse início aí. Eu acho que pode ser uma possibilidade, uma alternativa. Não acho que vai ser titular por conta das contratações que a gente falou aí do Vidal, provavelmente deve jogar, mas o Vitor Hugo é um ótimo jogador que pode ser uma boa peça aí para o Flamengo no restante da temporada também. Concordo. E aqui, por último, a gente vê 6 jogadores, né, do Fla aqui, tentando realmente vulnerar o Corinthians no momento ali ofensivo. E me chama a atenção nessa conjuntura, porque eu acho que é a melhor forma do Flamengo se portar ofensivamente, né? Sim, nesse caso aí, o Flamengo já tinha feito todas as alterações. Peguei essa imagem muito por causa desse quarteto mais para frente. Ainda tem o Everton Ribeiro encostando ali, que nesse momento estava jogando quase como um segundo homem de meio campo, quase não, um segundo homem de meio campo, mas um pouquinho... Aquele, né? Isso, um pouquinho... Chegando um pouquinho mais à frente, e o Flamengo teve o Lázaro. Essa imagem está um pouco ruim também, porque era uma jogada de velocidade, mas o Lázaro está lá pelo lado esquerdo, bem um pouco mais aberto. Tem Pedro e o Gabigol ali mais por dentro, Pedro mais pela esquerda, Gabigol mais pela direita, e o Marinho bem aberto aqui pelo lado direito. Então você tem 4 jogadores de muita agressividade, muito ofensivos. Ainda tem o Rodinei, que o Zé Mora falou dessa questão de vilania. Eu acho até que ele fez um bom jogo, tirando obviamente, esse lance bem difícil dele aí. Ele conseguiu chegar bem ao ataque. Tem um cruzamento dele para o Gabigol que foi muito bom. O Gabigol cabeceou na mão do Cássio. Eu acho que não foi um jogo ruim dele, não. Mas, enfim, acho que o Flamengo foi muito para cima nessa reta final do jogo, aproveitando também que o Corinthians, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, começou a defender com a linha de 5, né? O Bruno Melo entra e faz essa ala pelo lado esquerdo, o Bruno Mendes entra para fazer a ala pelo lado direito e o Fábio Santos como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, Duqueiroz e Rony mais à frente da defesa. E o Corinthians já tinha mudado a posição do Duqueiroz uma vez nessa partida, do que começou, como a gente mostrou lá, chegando um pouco mais à frente, depois volta no intervalo sendo camisa 5 ainda nesse 4-3-3, sendo esse primeiro homem de meio campo, até para tirar aqueles espaços que a gente citou lá também no primeiro tempo, e depois termina o jogo numa dupla ali junto com o Rony. Acho que mostra a versatilidade dele, mas o Flamengo teve um volume ofensivo maior no segundo tempo também, mas não criou tantas oportunidades assim, né, Zé, de fazer o gol realmente, ou de ter essa possibilidade de fazer o gol. Teve o lance do Pedro, que foi inclusive logo depois do lance do Roger Guedes, que foram 2 jogadas ali que poderiam ter saído do gol para as duas equipes, mas foi muito pouco pro volume que o Flamengo teve na partida. Concordo. Vai chegar aqui, você sabe que depois de você ter falado isso do Rodinei, vai chegar aqui Joãozinho Skate 8, né? Vai falar que, mas o Rodinei só tem 6.8 no SofaScore. Claro, ele fez um gol contra. É lógico que ele tem 6.8, né? Sim. Aí pesa. O Cartola é a mesma coisa, vai ter uma pontuação baixíssima por conta disso. Mas se você for olhar as outras estatísticas, só a nível de curiosidade, 2 cortes, 3 interceptações, 1 desarme, 6 de 8 duelos terrestres ganhos,
né? Então, assim, tem muita coisa aqui interessante para o Rodinei. E, lógico, o contra pesa, não tem o que falar, né? É um erro capital. Mas eu acho que é um jogador que, no apoio ofensivo, oferta muito ao Flamengo. Peu, é isso. Finalizamos aqui a nossa análise de hoje, né? Eu já peço a vocês que estão assistindo, foram 30 minutos de análise quase. E eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês discordam, o que vocês concordam, qual é o próximo jogo que vocês querem que a gente analise. A gente tem sempre feito às segundas-feiras, então já olha ali, ó, sábado e domingo, quais foram os jogos, quais serão os jogos, né, do seu clube ou não. Pode ser de tudo, tá, pessoal? Brasileirão, Campeonato Europeu, o que vocês quiserem, a gente analisa aqui, basta ter comentários suficientes para isso. E aí, Peu, além de comentar, o que é que o povo deve fazer, né, diante desse vídeo, com bastante conteúdo, eu diria? Para tirar aquela nota 10 no SofaScore, né, que eu estou falando, você, primeiro, como eu já citei, tem que se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você já é inscrito, ativa as notificações aí, o sininho para receber quando a gente receber a notificação, para saber quando a gente está fazendo o live, para saber quando os vídeos são postados. Curte os vídeos também, né? Além de comentar, tem que curtir, que é muito importante também. E, claro, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, que a gente posta muito conteúdo lá. Tenho certeza que você vai gostar. Exatamente, exatamente. Então é isso. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima.